História e memória, redescobrindo o RN. O Solar Bela Vista é um dos prédios mais belos de nossa cidade. Um prédio que até hoje impõe respeito, mesmo com muito mais de 100 anos de sua edificação. Quem passa se admira com a sua beleza. Ah, a que se deve o fato de uma edificação tão bela ser construída exatamente naquele local? Houve algum motivo especial deste prédio ser construído exatamente naquela localidade? Seguinte, quando o meu avô veio morar em Natal, ele era comerciante em Macaíba, ele foi eh, intendente municipal durante 3 governadores, porque naquela época não era prefeito, eram intendentes municipais. E ele passou durante o período que ele residia em Macaíba como intendente municipal. Aí tentou se afastar da política, como realmente se afastou, e veio morar em Natal. A primeira residência dele em Natal foi onde hoje é a OAB. De lá, ele ficou pensando em construir a residência própria, que passou a ser Solar Bela Vista. Então, ele adquiriu aquele solar ao lado do hotel do Solar Bela Vista. Ele adquiriu um casarão que está hoje lá e tem uma atividade cultural. Ele passou a residir da OAB nesse sobrado que está lá, ao lado do Hotel Bela Vista. E ficou de olho no terreno onde construiu o Hotel Bela Vista. Então, ele construiu Solar Bela Vista. Era naquela época um local que servia muitas vezes ao governo do estado para fazer algum evento que em Natal não tinha um local melhor e ele cedia. E o solar foi construído e inaugurado. A data, sinceramente, eu não sei dizer. E após a residir lá, ele já havia casado anteriormente com Maria Rosa Teixeira de Carvalho, filha do senhor de engenho Cajupiranga, quando residia em Macaíba. E em Macaíba, ele, além das 4 fazendas que tinha ao redor de algumas cidades, foi São João, Jucá, Serra Azul e São João e Tanques, foram as fazendas que ele possuía naquela região. Então, ele lá em Macaíba, quando chegou à idade de 9 anos, órfão de pai e mãe.
E lá já se encontrava um irmão dele. E ele, com essa idade de 9 anos, ele começou a ser vendedor ambulante, fazendo visitas às fazendas e fazendo comércio. Então, depois, ele aí resolveu montar uma loja lá em Macaíba, essa loja era o primeiro andar, onde ele passou a residir com a família, e o térreo era a loja. Ao lado dessa loja, ainda até hoje tem a placa do nome da rua, que é Rua Coronel Aureliano de Medeiros. E com a vinda dele para Natal, depois dele haver ido solar, ele aí pensou em montar uma loja, construir, que é a que ainda hoje está em ruínas, lá no bairro da Ribeira. Essa loja, também não tenho data, ela era uma loja das mais sofisticadas aqui de Natal. Era Paris em Natal, que foi inaugurada no governo de Alberto Maranhão e era especialista em venda de artigos importados, tanto para a mulher como para o homem. Sapatos, tecidos, e tanto para o sexo masculino como para o feminino. E na inauguração da loja Paris em Natal, ele, na inauguração, ele ofereceu aos presentes um copo de cerveja. O drink é oferecido. E a primeira dama do Estado, na época, a esposa do Alberto Maranhão, foi quem primeiro fez uma compra lá de um corte de tecidos. E a loja continuou, era a melhor loja na época de Natal, e ele também se dedicou muito à compra de terrenos e de casas. Quando ele faleceu, em 9 de dezembro de 1933, ele 33, ele fez o primeiro corte, a primeira venda feita foi a esposa do governador, primeira dama do estado. E a loja continuou por vários anos, depois ele faleceu, passou a ser, dois filhos assumiram a direção. Foi Oswaldo Orlando de Medeiros e José Ulisses de Medeiros. Então, ele passou então a fazer construções e comprar prédios, ao ponto de, quando ele faleceu, em 9 de dezembro de 1933, ele deixou 67 imóveis para o Natal. As Juqueirares, na Ribeira, tem a rua Coronel Aureliano Medeiros, tem vários armazéns, na época eram lojas para o comércio. E na rua Doutor Barata, na rua Chile, isso na Ribeira. E veio para Junqueirares, depois deixou alguns prédios ali, na Praça 7 de Setembro,
ao lado ali da prefeitura, Praça João Maria, Padre João Maria, ainda hoje tem os imóveis ali, deixado por ele, Avenida Deodoro, onde tinha o Colégio da Imaculada Conceição, ali pertenceu a ele. E, na época, as irmãs Doroteias vieram para Natal e adquiriram a função que existia lá, fundaram o Colégio da Imaculada Conceição. Avenida Deodoro, Ulisses Caldas e Rua Ulisses Caldas e depois a Pedro Camarão. Aí depois teve também alguns terrenos em Tirol, inclusive um dos governadores na época ofereceu várias vezes para ele adquirir terrenos, mas não se interessou. Talvez não fosse vantagem para ser feita essas construções. E quando ele casou a primeira vez, eu retornando a Macaíba. Quando casou a primeira vez foi com a Apolônia Fernandes. Desse casamento teve 2 filhos. E casaram, e aí ele ficou viúvo com 2 filhos. Um deles casou com Olindina Ribeiro, filha da cidade de Macaíba, e casou Olindina com um dos filhos, que deixou, inclusive, lá em Macaíba, da família Ribeiro. Um dos filhos que ele teve, o coronel Aureliano, um dos filhos do coronel, aí casou com Olindina Ribeiro, que foi mãe de 2 filhos, e um deles era casado com Naide Medeiros, que casou-se com um Rosado, um Izuí Rosado. Agora, voltando ao quê? Senhora Eliana, só uma pergunta. Antes de enveredar pela área de comércio, senhora Eliana Medeiros, seu avô, também atuou como fazendeiro no ciclo do algodão. O senhor poderia falar um pouco sobre este período? Esse período, eram 4 fazendas: Chucar, Serra Azul, São João e Boqueiro. As 4 fazendas que ele passou, era criação de gado, mas ele passou também a fazer plantação de algodão. Assim, resumido isso. Essas fazendas, quando ele faleceu, deixou de herança para Essas coisas onde elas se encontravam eram na mesma região? aquela região ali. Riachuelo, Macaíba, outras cidades próximas. O coronel Aureliano Medeiros mandou construir, né, o Solar Bela Vista, aí, no início do século, 1907 e 1913, né, que são os dados apontam para este período aí. E a obra era considerada uma obra monumental para uma cidade provinciana como Natal. Perfeito. Né?
De onde veio a ideia assim, de uma obra tão grandiosa como a Habitação Particular, né, que chegou a ser utilizada em grandes recepções do governo do Estado? Né? De onde veio a ideia da construção de uma obra tão suntuosa, luxuosa, para uma cidade pequena como Natal? Naquela época, né? Sinceramente, quanto a essa pergunta, eu não sei responder. Eu sei que ele construiu e servia para o governo do Estado fazer grandes recepções, autoridades que visitavam. Eu vou E ajudar. tinha também uma capela lá no Solar. A capela, todos os domingos, o bispo da época celebrava a missa lá e almoçava com a família. Eu acho que muito depende a questão da construção tão diferenciada de um prédio tão belo daquilo, o esforço de uma cidade a qual o seu avô, junto com toda a sociedade natalense, queria transpor, que é justamente aquela cidade colonial para uma cidade mais avançada a sua atividade econômica. Daí vem a seguinte pergunta. O seu avô, ele, pelo visto, ele dava para esse esforço o sentido de trazer coisas importadas. Você poderia descrever um pouco de onde vem esse apelo, esse gosto do seu avô por produtos importados? Ele já foi a Paris, ele já foi, inclusive teve até uma loja chamada Paris. Ele já viajou, era uma pessoa viajada. Não. Ele nasceu na cidade de Pilar, na Paraíba, e de Pilar, na Paraíba, foi quando ele chegou em Macaíba, mas ele não viajou para nenhum outro local. Agora, foi interessante essa pergunta, porque ele se preocupava muito com a educação dos filhos. E naquela época, dois filhos, o meu pai, João Batista, e o meu tio Oswaldo, foram estudar na Suíça francesa. Todos os dois, eles falavam 4 línguas, francês, inglês, alemão, né? E foram para Geneve. Iniciaram os estudos, inclusive chegaram a iniciar um deles medicina e o outro engenharia. Quando rebentou a Primeira Guerra Mundial, eles tiveram que retornar a Natal. Então, foi quando aí os filhos não puderam continuar os estudos, porque no Brasil não existia ainda universidade nem faculdade. E agora bem, esses dois filhos aí ficaram aqui em Natal. Ficaram aqui, se dedicaram ao comércio, por conta da loja. E meu pai ainda trabalhou na Light, Rio de Janeiro, e depois veio transferido para Natal. E o tio Oswaldo chegou a ser o vice-cônsul da França em Natal. Oswaldo Medeiros. Doutor Aureliano, seu João Batista, ele falava fluentemente inglês, né? Francês, inglês e alemão.
Aí, quando ele chegou a trabalhar como intérprete, como tradutor, Na Segunda Guerra, quando os americanos vieram para Natal, ele era quem servia de intérprete para todos os americanos, inclusive ele ficou com uma espécie de direção dos americanos na base aérea na época. Seu pai. Papai, em Parnamirim. em Parnamirim. Lá em casa vivia repleto de americanos por conta disso. Consta que nesse período o Solar, inclusive, serviu de hotel, hospedou Sim, várias autoridades. após a morte dele, ele faleceu em 9 de dezembro de 33. Então ele aí foi a pergunta sua. Consta que neste período serviu até de hospedaria para Não, vários aí não. oficiais. Foi depois, quando faleceu a minha avó, o meu avô, Aureliano, então aí tinha a minha avó, que era Maria Rosa Teixeira de Carvalho, filha de senhor de engenho Cajupiranga, e aí ele faleceu. O Solar ficou com a família de vocês até Sim, 1933. é isso que eu disse. Ficou. Aí, quando houve a morte do vovô, do coronel, aí foi a minha avó e as duas filhas solteiras continuaram morando lá. Com um certo tempo, aí resolveram alugar. Aí foi, primeiro aluguel foi feito para o Tribunal de Justiça. Tribunal de Justiça, depois do Tribunal de Justiça, aí foi alugado para uma hotel de Maria Cabral. E aí, depois ficou sendo alugado e tal. E se resumiu nisso. Consta Retornando um pouco na história, Adriano, o senhor estava contando a história da edificação, não é? Do Solar Bela Vista. Sim. E aí, uma obra suntuosa que levou muitos, eu não sei exatamente quantos anos levou a construção. 7 anos. 7 anos, tá certo? Aí, para mobiliar o Solar Bela Vista, como é que foi feito? Todos os móveis foram importados da Bélgica. Todas as ferragens vieram da Alemanha. E todos os cristais lúcidos vieram da França. Todos adquiridos desses países. Consta que o nome Solar Bela Vista se deu ao fato que aqui em Natal torna-se muito comum em alguns prédios históricos. Há uma história de amor por trás delas. Algumas grandes edificações históricas aqui de Natal, algumas infelizmente já se foram, mas tem uma história de amor muito interessante. O Solar Bela Vista não é uma exceção. Eu gostaria que o senhor comentasse que a construção foi tão elevada porque houve um pedido, né,
que foi da sua avó, e que realmente ficasse um pouquinho elevado para ver o pôr do sol e o rio Potengi. Eu gostaria que o senhor comentasse essa história entre o seu avô, E a minha a sua avó, a relação dos dois, Sim. certo? E como isso, essa relação, esse caso de amor, refletiu para a construção do Solar Bela Vista, porque há realmente há relatos de que realmente ela, esse pedido dela motivou até a construção. Gostaria que o senhor comentasse alguma coisa a respeito, como se deu esse... Não, eu, para falar, sinceramente, eu não tenho nem ideia se houve realmente, estou sabendo agora, a respeito disso. Qual era a visão que se tinha ali do Solar Bela Vista à época? O senhor alcançou mais ou menos que período? Aquela visão do Rio Potengi, o pôr do sol, dava para visualizar com o crescimento da cidade? O senhor ainda chegou a testemunhar esse pôr do sol e essa visão do Rio Potengi, que é uma coisa assim idílica e possivelmente pode ter embalado aí esse amor entre o seu avô e sua avó? Na realidade, o Solar Bela Vista, o nome Solar Bela Vista, quando foi adquirido pelo SESI. É o que eu sei dizer em relação ao pedido da minha avó, do meu avô. Isso Antes era qual a denominação? Como é que se chamava? Antes de ser Solar Bela Vista. Não tinha uma não denominação. tinha denominação nenhuma. Era só a residência dele. Era. E que até hoje nós estamos lutando para tirar esse nome de Solar Bela Vista e pôr o nome merecido, que seria Solar Coronel Aureliano Medeiros. Doutor Aureliano, naquela época, o senhor está com 87 anos, 7 né? anos. Então o senhor lembra perfeitamente na sua infância, de frente ao solar, Sim. não é? Como se a gente estivesse olhando para o rio Potengi. Existia alguma edificação ou não tinha nenhuma edificação naquela época? Não sei dizer. Mas da sua memória, quando o senhor era novinho, mais jovem, o senhor lembra? Não. Porque realmente a Bela Ali Vista... o que eu lembro é que tem 2 sobrados que tem ainda, que foram construídos por eles, que ficou de herança para os herdeiros. Ali tem a Praça das Mães, né? É, Naquela subida. vizinha ao AB. Em direção já à Praça André Leonquer. Mas sobre esse aspecto, eu não sei dizer nada. Gostaria que o senhor comentasse conosco a lembrança mais antiga que o senhor tem com relação ao Solar Aureliano. Olha, o Solar, naquela Qual a lembrança mais antiga, vívida que o senhor tem? não tenho, porque na época que meu avô morreu, eu não era nascido. Em 33 eu nasci. Em 34, e a minha avó, quando ele faleceu, ela deixou de morar lá e passou a ser praticamente um imóvel para aluguel. Aí depois foi adquirido pelo SESI, né? Ainda hoje pertence ao SESI. O imobiliário, o senhor falou que veio da França, da Bélgica, Veio da Bélgica, os móveis todos da Bélgica. E o material de construção também veio importado? Algumas coisas vieram. Especificamente eu não sei dizer. E quais as lembranças que o senhor tem de infância sobre o seu avô? O senhor nasceu, o seu avô já era falecido, Já, mas o senhor tem alguma lembrança de conversas em casa,
Ou na rua, de pessoas que conheceram? O que eu sei mesmo é depois fiquei muito ligado à minha avó. Ela passou a morar numa das casas que ele deixou na Praça João Maria. Ainda tem lá a casa. Sim, eu lembro do mudança do nome. Aí eu tinha muita ligação com minha avó e com minhas tias. Meu avô, infelizmente, eu não cheguei a conhecer. Seu João Batista, o pai do senhor, Sim, ele morreu com quantos anos? o pai morreu com 74 anos. É. Ele conversava muito com o senhor sobre o seu avô, sobre as conquistas dele, sobre o período. Conversava assim. O interesse do senhor pela história da família vem daí? Da conversa com seu pai ou sua avó com seus tios? Possivelmente. Essas recordações que o senhor tem de fotografias, né? Eu, quando comecei a namorar, Ana Tereza, eu me lembro demais da mobília na casa do senhor. E mobília toda essa, originária daquela época, aquela mesa principal, que era belíssima, que eu acredito que se encontra lá no solar. Eu tinha alguns objetos que pertenciam ao solar. Uma mesa em jacarandá, estilo manuelino, do século XVIII. Estava em meu poder. Tinha um conjunto de cadeiras belgas, sofá com duas poltronas. Tinha um console de mármore de Carrara e um lustre em cristal. Isso estava em meu poder. Eu consegui, as minhas primas, tias, viessem para mim. E, posteriormente, eu vendo que não havia muito interesse dos meus familiares em nenhum desses objetos, e eu fiz uma doação ao SESI para retornar todos os objetos ao local de origem, lá no solar. Forma de preservar até a Exato. memória. A memória Eu não sei nem como se encontra, mas tem uma placa lá. Sim, as fotografias do meu avô e da minha avó, fui eu também que fiz doação ao SESI. Estão lá numa sala e lá puseram que havia sido uma doação minha. Tem uma plaquinha. Eu nunca mais fui lá, não sei como é que se encontra. Na Ribeira tem uma rua, uma travessa com o Tem nome rua do. Coronel Medeiros, ao lado do prédio, que onde era a loja, e os outros dois andares era consultório médico, consultório odontológico, escritório de advocacia. Claudio de Andrade teve o escritório dele lá, um dos dentistas que teve consultório lá foi Rui Lago. Não sei. é simplesmente assim, factível, né? É bem constatado que seu avô era um empreendedor bem sucedido na cidade, muito bem sucedido. Certo? Não só na área do comércio em si, mas na área da construção civil, Civil. como o senhor bem colocou. O senhor tem alguma informação de que como foi que ele
adquiriu todo esse material para construir a, Os imóveis. não só os imóveis, mas principalmente o solar. Não, Haja vista que já aquela época consta que era muito difícil se encontrar, por exemplo, alvenaria na cidade. Então, de certo que o material de acabamento foi todo importado, mas enfim, onde foi que ele arrumou tanta. Que tipo de planejamento foi esse para construir esse prédio? Haja vista que deve ter sido um esforço herculano encontrar tanto material para construir aquele prédio. O senhor tem alguma. Se de repente veio mão de obra de outros estados? não tenho a menor ideia sobre isso aí, nunca. A parte de cerâmica, de azulejo, Sim. o Eu próprio só sei da parte de cimento, né? ferragem. Era tudo muito difícil. Natal estava Lógico. se iniciando praticamente, né? O comércio ainda era muito limitado, muito reduzido. Eu pergunto ao senhor, principalmente pelo fato do arquiteto que desenhou a obra, o Herculano Ramos, né? Quer dizer, que a época estava na cidade, que é considerada uma aldeia, Natal não passava a época de dois bairros, né? De dois bairros. A Cidade Nova ainda era um empreendimento que, enfim, Um arruado, né? era um arruado, Traçado não aí. tinha nem traçado ainda. É, o senhor tem alguma informação a mais de como foi que foi erguido o seu pai de repente lhe passou alguma coisa assim, Não a tenho esse respeito? nem uma ideia, nunca me foi passado nada. Existe algum registro de fotográfico da construção Não. que o senhor tenha conhecimento? Não, né? Por falar em fotos, as fotos que o senhor dispõe, conta um pouco da sua, das suas origens, da sua história. Não, essas fotos que estão em meu poder Por favor, mas são entregue a ele para ele fotos dar uma. tiradas lá no próprio solar, com toda a família, em várias ocasiões. O senhor poderia nos fornecer alguma informação a respeito? O senhor pode ficar à vontade. O óculos. Bem, isso aqui, esta foto foi realizada na casa que meu pai morava na época, na Avenida Deodoro 522. E aí foi comemorado o aniversário dele com 3 irmãos que ainda eram vivos. Tio Ulisses, tio Oswaldo e tia Amélia. Essa foto aqui é num dos terraços lá do solar. Nessa foto, nesta foto, está o coronel, a minha avó, Sinhá, e o bispo na época, e 3 primos, Ítala, Norma e Joãozinho. Aqui foi uma reunião lá no solar e grande parte da família.
O senhor pode ir mostrando e comentando a foto que o senhor quiser. Estou vendo aqui rascunhos elétricos. A minha avó é vovó Sinhá, que era esposa do meu avô Aureliano. Aqui, grande parte da família num dos terraços lá do solar. O senhor tem ideia mais ou menos de que ano foi isso, essas fotos do lado solar? Sim. Aqui é a casa de uma das fazendas. Aí meu avô, a minha avó e as minhas tias, eles faziam, iam lá muito cajá, e eles, assim, um dia na semana iam cada um com uma cestinha para fazer a colheita. Isso aqui pertenceu ao meu avô, hoje eu não sei, mas existe ainda, na história de Macaíba antiga, Ferreiro Torto. O Ferreiro Torto Pertenceu ao meu. ao coronel Aureliano? Pertenceu. Foi. Lá em Macaíba. Macaíba. Até hoje mantiveram a Ferreiro edificação, Torto, né? Foi feita uma restauração. Em 1622, Macaíba. Isso aqui era um irmão da minha avó, Júlio Medeiros. Um irmão da minha avó, Antônio Ferreira, aliás, Antônio Teixeira de Carvalho. Aqui era uma da família Tinoco, amiga das minhas tias. Aqui Pedro Lustosa de Medeiros, primo da minha avó. Já tenho ouvido falar de história. Você pode, Adriano, você pode pegar, pode ser que tenha escrito alguma coisa atrás. Né? Sim, eu vou escanear frente e verso. Escanear frente e verso. Tem algum registro fotográfico da Paris Natal, doutor Aureliano?
Eu não tenho, não. O senhor não tem, né? Não sei se eu... Aqui era o irmão da minha avó. Antônio Teixeira de Carvalho. E meu pai, criança. Essa foto é do Coronel Aureliano, criança. Hã? Essa foto ou é de seu João Batista? Não, papai. É do seu João Batista, né? Aqui o meu tio Oswaldo. Orlando de Medeiros. Doutor Aureliano, o senhor se recorda, né? Alguém falou ao senhor, se o casamento de seu João Batista, o seu pai, Uhum. com Dona, Mamãe? com Dona Odete, foi no solar? Aconteceu no solar? Não. O casamento aconteceu foi a morte do meu avô, 9 de dezembro de 33, e quem havia marcado a data do casamento do meu pai com a mãe tinha sido meu avô, o Coronel Aureliano. Aí ele faleceu, foi improvisado capelinha na casa de tio Oswaldo, onde hoje é o nordestão aqui da cidade. Casaram bonito e eles casaram lá. Então, onde é o nordestão da Deodoro, era a Era a residência residência de tio do seu Oswaldo. tio Oswaldo. É. E isso foi conseguido, foi muito fácil. E meu avô, minha avó e 3 netos. Sempre não chega. Isso aqui, quando eles iam apanhar frutas, né? Os cajás. Na fazenda. Cada um com uma cestinha na mão. Pronto, aqui casamento de papai, mamãe. O casamento, mamãe traje de noivo. E meu pai, João Batista, e meu tio Oswaldo, quando haviam chegado na Europa, lá no Solar. Aí eles tinham. Foi quando eles retornaram por conta da guerra. Foi. Eles retornaram. Repetiu a Primeira Guerra. Da Primeira Guerra Mundial, aí eles não podiam continuar lá por conta da insegurança, aí voltaram para Natal. Aí retornar para Natal.
E eles foram ver luz elétrica, a primeira vez foi no navio. Quer dizer que Aqui é a família lá no solar. a primeira vez que o seu pai e o seu tio foram ver luz elétrica Sim, foi quando eles estavam no no navio, navio viajando para a Europa. foi na ilha. E em Recife também, foi em Recife. Lá não tinha também, o navio não atracava como não atracava aqui. Então eles foram através de um, de um barco e através desse barco tinha um guindaste que levava ele até o navio. Aqui foi quando eles chegaram, papai, e Oswaldo, meu avô, minha avó, e aí duas irmãs dele. Isso. Aqui, lá no solar, toda a família reunida. Esse, aquele, aquelas duas fotos. Sim. Existe algum objeto pessoal do coronel Aureliano que o senhor tem? Eu tenho Alguma caneta, alguma... Não, eu tenho uma argola em prata com o nome dele. Depois o senhor pode mostrar. Agora, saber onde está. Não, o senhor procura e É. se não encontrar, em outra oportunidade. Aqui, os amigos. Eu consegui essas fotos após a morte de mamãe. Ela que tinha todas elas guardadas. Eu, eu peguei tudo. Dona Odete preservava tudo isso. Tudo isso. Mas eu que organizei. E os seus primos, tem alguma coisa dessa época guardado, o senhor sabe? Tem algum que era interessado como o senhor? Nem... Não. Eu já sei quem foi o fotógrafo. De Já sabe? todas, já sei. Quem fotografou a sua família nessa primeira fase foi Bruno Borghardt, um camarada que eu simplesmente sou fã. Bruno Borghardt tem uma história bem interessante. Ele foi um dos primeiros fotógrafos da cidade. E ele fotografou, tem muitas fotos dele, tem um vídeo dele todo. E assim, é interessante, eu nunca tinha pego um registro familiar. Estou até emocionado aqui. Pessoal dele. Eu só tinha fotos realmente de prédios, ruas, paisagens abertas. Família, De família, eu estou aqui simplesmente emocionado. Tá aqui, cara, isso aqui é. Meu Deus. Nem acredito que eu Tem estou a marca segurando. dele, é. Tá aqui. Sim. Eu estou aqui emocionado, sabe? Essa foto ali, não vão assinar, é? Essas fotos aqui que o amigo falou que foram reveladas em vidro, foram reveladas por este fotógrafo. Então, isso aqui isso aqui é um acervo fotográfico simplesmente único que o senhor tem. Único. Não se não tem existe igual. não se tem registro de nada disso. Em canto nenhum. Não se tem. Inclusive a foto que está por trás do senhor, queria até. Você pode Deixa pegar eu. lá, Marcelo?
Pra ele. Tem várias fotos interessantes Sim. ali, não tem? Pegue de todas. Adriano, você tá lembrado? Essa é a Eu disse a vovó você, Sinhá, né? é? Não, Vovó essa é Sinhá. a oportunidade. Essa é a vovó Sinhá, que ele chamava vovó Sinhá. Que era a esposa do coronel Aureliano. Aqui é a esposa e aqui é do Aureliano. É. Aureliano já consegue entender. Por favor. Doutor Aureliano, não é isso aí? Não é isso? Coronel Aureliano É. Medeiros. Né? E A sua sua esposa, Sinhá, conhecida como Maria Rosa. Maria Rosa. Sinhá. Você chamava vovó o Sinhá. senhor tem ideia de quando é esta foto do Coronel Aureliano? Tem ideia, não? Acredito que deva ter sido já perto do... Parece-me ser assim, uma foto já dos anos 20, final dos anos 20. Esse aqui é o pai dele. Essa aqui já ela é mais nova, a esposa dele. O Tereza. Batista, né? É mais antiga. Mostra aqui. O vovô Batista, o filho, o pai do pai. O seu pai, É. o nome? João Batista. João Batista, o pai dele. Doutor Aureliano. Doutor Aureliano Neto. O senhor fala que há uma demanda da família para uma tentativa de retomada do nome do solar, né? É. Não é Solar Bela Vista, Exato. né? Há muito tempo a família tem essa demanda, ou Não, não, assim, faz muito tempo, não. Também faz muitos anos. Isso quem tomou a frente foi o meu genro, Paulo de Paulo. Não sei como é que tá. Ele, com uma ligação que ele tem lá no SESI. Quem são, doutor Aureliano? Não estou vendo. Ah, isso aqui é mamãe, Aliette e minha avó. O aluno, por parte de mãe. doutor Aureliano, até que ano o solar ficou sob o comando da família de vocês? Que em 33 o seu avô morreu, Morreu né? 33. E aí, a partir daí, sua avó alugou, né? Mas assim, em que ano exatamente o senhor se lembra quando é que o solar... Foi vendido? Sim, Não me lembro. mas já foi entregue direto ao SESI, Ao SESI. já foi vendido direto ao SESI, né? Direto ao SESI. Já que Estava alugado ao SESI e ele ficou. Existe um período até assim muito conturbado daquela edificação. Ele ficou abandonado um bom tempo. Como o senhor via aquela época, aquele prédio tão bonito ficar assim abandonado? Haja visto que tem já alguns outros prédios antigos aqui em Natal também, que uma situação parecida àquela época. Como o senhor via essa época tão tenebrosas a respeito do abandono que ficou aquele prédio? Como se ouvia? Tristeza, mas nada podíamos fazer. Né? Foi vendido ao SESI. O SESI era o proprietário. Né? E aí, como ainda são hoje. Vamos ver assim. em algum momento a família chegou a temer que o prédio pudesse ser demolido para ação de alguma outra coisa. Felizmente, foi mantido. Né? O seu pai cresceu ali a infância dele foi ali no Solar, né? Solar Bela Vista, ou Solar Coronel Aureliano Medeiros, né? Algumas lembranças ele fala, porque era de uma cidade, como disse Adriano, de dois bairros, né? A cidade alta e a cidade baixa, Ribeira. E o espaço ali era justamente o de ligação entre essas duas partes da cidade, com as rivalidades entre cangoleiros e xarias. O seu pai falava dessas rivalidades entre os moradores da Ribeira e da cidade alta, ele participava disso, dessas desavenças que saíram. E alguma coisa sobre a infância dele no Solar, alguma reminiscência, alguma lembrança? Qual é a lembrança que o senhor tem da Ribeira? O senhor alcançou a Ribeira no auge. No auge. O senhor pode falar um pouco sobre a Ribeira? Hein?
O senhor pode falar um pouco de como o senhor alcançou a Ribeira e de como a Ribeira é o hoje? melhor comércio de Natal. O melhor comércio, as melhores lojas. E na parte da tarde tinha assim, não era uma sorveteria, mas uma casa de lanche. Existia muito famosa na época. E que havia um luxo grande das senhoras de Natal, ao ponto de desfilarem na Doutor Barata e até de chapéu. Ali na Praça Augusto Severo. Não, na Doutor Barata mesmo. Só na Doutor Barata. Tinha ali os melhores casas comerciais, né? Galvão Mesquita, era João Galvão, era a Predileta, Nova Aurora, Tasto Brandão, farmácia era a única farmácia que tinha, imensa, a Doutor Barato. O senhor já, Tinha também um fotógrafo, era Vale, belíssimas fotos. Era o melhor fotógrafo de Natal. A loja Paris Natal funcionou até que ano? Quando o seu avô faleceu, ela já ainda funcionava ou ela não mais funcionava? Não funcionava. Funcionava. Ele faleceu, Ela ainda estava... tá? Ficou para os dois tios meus, né? Os dois filhos dele. Ficou para Oswaldo e Ulisses. Devia concorrer com a loja do Coronel Cascudo, né? Que era também uma loja de venda de tecido, roupa para cavalheiros, né? Para as damas de Natal. Então ela possivelmente era uma concorrente. Eram concorrentes. Né? Seu avô concorreu com o Coronel Cascudo, pai do nosso folclorista, historiador, livro da Câmara Cascudo. O senhor tem lembrança ali de Câmara Cascudo, por ali? De quê? De Câmara Cascudo? Luiz da Câmara Cascudo? Eu cheguei a visitá-lo várias vezes. Inclusive, um cunhado meu, morava no Rio, o William Souza ali, é um cavalcante de Pernambuco, e ele vinha todo ano a Natal, e quando ele vinha a Natal, ele fazia, uma das coisas que ele fazia era fazer uma visita à Câmara Cascudo. O senhor cresceu na Avenida Deodoro? Bastante tempo. Aí já, antes eu papai morava no Prudente Moraes, moramos naqueles sobrados, e na Trairi, era do Islam Martini. Depois aí fomos para a Avenida Deodoro. Natal, na época do senhor, ia até aonde, mais ou menos? Até o Aero, antes do Aero, Era o clube até a onde 15. ele tinha um bonde, saía do grande ponto e ia até o Aeroclube. Um grande ponto ali pela João Pessoa, entre João Pessoa e Princesa Isabel. Passava na Deodoro. E tinha outro que saía do grande ponto e ia até Avenida Getúlio Vargas. Ali onde é mais ou menos o Hoje agora tem o Onofre, hotel, né? Hotel Otton. Ainda era puxado por animais ou não? Já era um bonde elétrico? Bonde elétrico. E tinha a linha que descia em direção à praia, que é essa que o senhor está falando, e tinha a linha que descia em direção ali ao Tirol, né? E tinha uma outra que era ali na outra linha, para o Alecrim. Até o Alecrim, ali, mais ou menos ali, a Praça Tite Ferreira. Quitandinha, né? Sim. É o Quitandinha. O senhor chegou a andar nos bondes? Cheguei. Como era? Era rápido, era muito lento? Para a época era muito moderno? Interessante.
todo aberto, e mudava quando ele retornava do ponto que saiu, chegado daí, mudava uma espécie de um fio, virar a direção. Sim. O senhor Natal era uma cidade pequena, uma cidade provinciana, então era fácil, era comum a pessoa se deparar com as personalidades políticas aqui da cidade, né? Exato. Ou as personalidades intelectuais, como Câmara Cascudo, ou políticas como Juvenal Lamartine, José Augusto, Bezerra de Medeiros, Georgina Abelino, que eram essas lideranças políticas daqui. O senhor frequentava esse povo? Dioclésio Duarte, o senhor cruzava com esse povo, se encontrava, tinha alguma vida social próxima a esse pessoal? É o seguinte, quando eu me casei, eu sou o Paulo Bezerra de Melo, que foi Foi interventor. Isso. E ele é muito ligado. Georgina Avelino, Dioclésio Duarte, Isso. Só do antigo era PSD, né? tudo da mesma política. Né? Paulo Bezerra de Melo. Interventor, e presidente da Caixa Econômica aqui. Foi presidente do Bandern, foi deputado Bandeira, estadual, deputado estadual, foi dono de 2 usinas, Ilha em Bela Ceará-Mirim. e Ceará-Mirim. É. O pessoal ainda tinha um contraparentesco com os Varela, ou não? Quem? Era de outra família, né? O Baldo Bezerra Não. não tinha ligação com a família Varela. Não. A ligação que A existia, ligação que ele tinha vai falar. é, O filho de José Varela casou com a filha de Ubaldo. Sim. Também tinha um contraparentesco. filho de... Ângelo Varela. Sim, Ângelo. Ângelo casou com Maria Amália. Foi. E também teve outra coincidência que Teve o filho de Dinarto Mariz casou com outra filha de seu Ubaldo Bezerra de Melo. Doutor Dinardo. Doutor Dinarto. Dinarto Júnior, entendeu? Zélia, irmã da minha sogra, Dona Célia, e esposa do doutor Eliane. Então, realmente, foram, assim, 3 grupos políticos que se tornaram uma família só, por causa desses casamentos. A época, doutor Aureliano, fala um pouco da Deodoro. A Deodoro era uma área 100% residencial? Era 100%. Porque o comércio em Tinha Natal, muitas casas daquele grupo que tinha aqui, Palatinique. porque a Cidade Alta era o bairro residencial por excelência, né? Depois a Cidade Nova vai se tornando. E o comércio era basicamente a Ribeira, que era um comércio, digamos, mais chique, né? E o Alecrim, que foi se transformando num comércio mais popular. Assim, e a Cidade Alta era o bairro residencial, e depois... Transformou-se em comércio quando saiu da Ribeira, Isso, ali para para a a Avenida Rio Branco. Exatamente. E aí a cidade vai se espalhando aqui em direção a Petrópolis e Tirol, né? Isso. Espalhando para cá. Todo mundo se conhecia naquela época da sua infância? Todo mundo que eu digo no modo figurativo. Mais ou menos. O senhor tem saudade do passado? O senhor sente saudades do passado? E muitas coisas sim. Mudou muita coisa? Você poderia Consideravelmente. nos dizer assim, mais ou menos, o que é que o senhor mais sente falta daquela época, assim? Olha, o que eu mais sinto falta, na realidade, na época de carnaval. Carnaval do Natal Clube, no Grande Ponto. Tinha um clube. Era o carnaval do Aeroclube. E um carnaval aqui, e especialmente também os blocos, era ali na Ribeira, depois foi para Tavares Livre.
E depois para Rua Bartolomeu, Vigário Bartolomeu? cidade. Vigário Bartolomeu. Vigário Bartolomeu. Rio Branco, teve a Deodoro, teve uma grande época que carnaval era na Vila Deodoro. O senhor falou em clubes aqui. O esporte por excelência nos anos 30, 40, 50, até ali nos anos 60 era o remo, né? As regatas de remo no Rio Potengi. O senhor chegou a frequentar as regatas de remo? Como era a sua vida de esportista? O senhor era esportista? Não, nada. Né? O senhor não era muito dado ao esporte. Não. E clubes de futebol, né? Vamos enveredar aqui. O senhor Também não. não tinha ligação Não. nenhuma com nenhum dos três grandes clubes de futebol, né? Que nós tínhamos, né? O ABC, o América e o Olímpico. O senhor frequentava os clubes da época? Os Sim. bailes? Frequentava, Os carnavais? clube, Como era? Conta aqui pra gente, como era. No ABC, na ABB, que é a CCAB, né? CCAB, ali funcionou, os carnavais maravilhosos ali. E tinha o Natal Clube também, lá no Grande Ponto. Fica aí em frente, ali onde era o Tucal Palace Hotel. Ali na esquina da Rio Branco com a João João Pessoa. Pessoa. Próximo à Praça das Cocadas. Exato. Depois veio se transformar na Praça Kennedy. Exatamente. Nos anos 60, né? Virou a Praça Kennedy. Nos anos 60. Naquela época a juventude já bebia, já se divertia bem? Os carnavais, sim. Lança perfume, essas coisas. Carnaval sem lança-perfume não era. Não era carnaval. As paqueras, os namoros eram muito diferentes de hoje? Acho que a coisa era mais. Era mais um flash. Mais olhar. Era... Existia um respeito muito grande? Hã? Existia muito respeito? Sim. E o senhor terminou de estudar aonde? O senhor estudou aqui mesmo em Natal? Eu O senhor estudei no Colégio Marista, Santa Marista? Porque o senhor falou que seu pai E foi... depois estudei no Ateneu um ano. Que era o clássico. Hein? Para fazer o clássico, que se chamava, né? Não, eu fui para o Ateneu porque no ano que eu ia cursar o segundo científico, aí o Marista acabou com o curso científico. Aí eu tive que ir para cursar no Ateneu. Ateneu. Os professores, quem eram os professores? O senhor se lembra de alguns dos seus Professor mestres? Clementino Câmara? Zé Gugel, aí. Clementino Câmara? Hã? Professor Clementino Câmara? Clementino Câmara, que era o diretor. O professor Ulisses de Góes era professor nessa época, não? Era. Daí tinha ali em frente, próximo à Praça João Maria, tinha o. Você perguntou de Ulisses? Ulisses de Braz. Ele tinha escola de faculdade, Que era a escola técnica, depois veio ser a escola técnica de comércio, né? comércio. Isso. Escola técnica de comércio. Doutor Ulisses Góes era ligado à igreja, né? É muito. Ligado à E igreja. tinha também a cooperativa, né? Isso. Lá na Ribeira, no Isso. Barato. Aí o senhor estudou no Marista, no Ateneu, não é? Aí a fase Aí de depois faculdade. Faculdade foi, não. Tinha vestibular, não tinha? Como era? Sim. Eu estudei na faculdade de farmácia ali, onde hoje é alguma coisa, perto da prefeitura. E tinha, hoje é o Banco Brasil, antigamente era. No mercado. É. Era ali, a Foi faculdade isso. de farmácia era ali E próximo. foi incendiado. Isso, nos anos 60, né? Não, O senhor falou que estudou no Ateneu. foi. E fui professor. O Ateneu da Junqueira Aires Hein? ou o Ateneu da Junqueira da Aires? Junqueira Aires.
Então, bem próximo ao solar. O Bem solar de Deus. Essa questão da. Você bem próximo ali, o senhor já residia no solar ou era na Deodoro? Eu nunca residi no solar. No solar, né? Era na Deodoro, o senhor percorria toda aquela. Chegar lá, Para chegar lá, né? entendeu? No Ateneu. Na Deodoro, o senhor morava ali próximo a onde? Teodoro morava. Próximo ao Varela, Santiago? Não, morava. Morava em Santiago e tinha aquela Imaculada. Com 4 casas, papai tinha ali. Nós morávamos numa delas. Fazia esquina com a ruazinha, que eu não lembro o nome, estreito. Não é Zusa, não, Frei Zusa, não, né? É. Aquela do lado do Varela Santiago, aquela rua estreitinha, né? Tinha. Você estudou muito tempo no Ateneu. Vai sair na Deodoro. O senhor se formou em farmácia? Farmácia. Então, o E senhor. fiz pós-graduação na Universidade de Pernambuco. Em análise clínica. Tive laboratório de análise clínica. Então, você estudou e se formou no mesmo colégio que as dependências da faculdade de farmácia E, eram as mesmas de onde hoje se encontra o Ateneu, ali por trás, né? uhum, É ali por trás. Funciona muito tempo Secretaria de Tributação Municipal. Do Ateneu antigo. Não do Ateneu O Ateneu antigo, da da Junqueira. Potengi, não. Do Ateneu Da da Junqueira. Junqueira Aires, tá certo. Junqueira. Aí, a subida dos bondes para Ribeira. Sim. Eu lembro que no Ateneu eles passavam nos trilhos sabão. Aí, quando o bonde vinha muito lotado, aí deslizava aí as senhoras que no bonde gritavam naquela coisa. Quem Os passava alunos os sabão, alunos faziam isso. quem passava sabão, quem fazia essa brincadeira, eram os alunos do alunos. Ateneu Não entendeu? só para se divertir. É. Tá. O senhor entre eles ou Não, o senhor não era de fazer essa traquinagem, não? não. Naquela época, doutor Aurélio, o senhor chegou a fazer curso de datilografia? Fiz. Cheguei. Dava para imaginar que um dia ia surgir um computador? Não, né? De maneira nenhuma. Era coisa de extraterrestre, né? Com certeza. Em termos de tecnologia, o senhor já viu muita coisa mudar. Da TV, antes não existia a TV, aí veio a TV preto e branco, aí Telefone. eu alcancei isso, a TV preto e branco. Era outra época. Qual a inovação que o senhor se acha mais surpreendente, aquela que mais assim, olha, nem nos meus mais sonhos mais loucos eu pensei que um dia isso pudesse chegar. Qual seria a situação ou tecnologia que o senhor pudesse nos passar? Olha, simplesmente isso aí eu nunca pensei que fosse um dia acontecer e aconteceu. Assim. Eu acho que, comparando com a época antiga, o celular é uma das grandes coisas. O senhor é da família Medeiros e o seu avô é egresso da Paraíba, né? O senhor disse que Da para a memória de Pilar. Pilar. De Pilar, na Paraíba. O senhor sabe se tem alguma ligação da família Medeiros, Sim. do senhor, com a família Medeiros ali de Jardim Siridó, do antigo Coronel João Medeiros? Olha, a família Medeiros sempre, eu soube que é uma só família. Medeiros é uma família só. Principalmente você vê Caicó, né? Medeiros. Isso. Siridó ali, né? Que era um braço da Paraíba, né? Paraíba.
Isso aí. O senhor, assim, gostaria que algum familiar seguisse esse gosto pela história e não deixasse, preservasse a história da família, que resgatasse para as novas gerações? Isso, infelizmente, a gente lamenta muito que aconteça isso. Olha, meus irmãos, qualquer um podia ter pegado isso, mas não tiveram interesse em nada. Então, eu ainda fiz ainda tive esse cuidado de guardar alguma coisa, de saber também alguma coisa a respeito da família. Meus irmãos, nenhum deles tem o menor interesse. O senhor tem vontade de retornar lá ao solar, Bela Vista, e dar uma olhada como está lá? Eu, realmente, eu estava uns 4 meses atrás, eu fui lá. Porque é o seguinte, Paulo sugeriu, o SESI, também foi outra coisa, e eles ficaram de fazer, não fizeram, porque lá tinha na época que eu fiz a doação, tinha um corpo de funcionário do SESI trabalhando lá. E, ultimamente, tinha uma senhora que era quem dirigia não, se mantinha lá. E eu passei lá um dia, fiquei muito triste em ver os objetos que eu havia doado e se encontrarem muito deteriorados. Cheguei até a falar isso para o Paulo, tá? Não sei se ele falou para alguém. E depois disso eu criei até um desgosto, nunca mais fui lá, não sei nem como é que se corrigiram, tiraram o lustre, tiraram a mesa de Jacarandá, e essa mesa desmontaram toda, estava lá, mesa em Jacarandá, estilo Manuelino, do século XVIII, dá tristeza. Estou até pensando que qualquer dia desse passar lá para ver como é que tá. O senhor quer deixar alguma mensagem, doutora Helena? Mensagem é de agradecer a vocês e me dar essa oportunidade de eu relatar alguns fatos, melhor história do meu avô. Só isso, para mim, me engrandece bastante. Meus sinceros agradecimentos, tê-los como ouvintes dessas palavras e dessas fotos que eu, muita honra, apresentei a vocês. É isso aí. Agradecemos.